Esse vídeo é um acompanhamento do ponto 4.4, ou seja, da seção 4 do ponto 4, do nosso tema 2, aprofundamento, do curso de sintaxe transformado em material para acompanhamento à distância. Lembrando, então, que esse tema 2, aprofundamento, tem 3 pontos, mas na sequência do curso, né, são os pontos 4, 5 e 6, e nós ainda estamos nesse ponto chamado a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador. Desse ponto 4, nós já tivemos um vídeo falando sobre a seção 1, oração, definição de trabalho, um vídeo falando sobre a seção 2, projeção sintática e relações gramaticais. Esse vídeo ficou grandão, então ele foi meio desafiante. E depois nós tivemos 2 vídeos sobre a seção 3, relações gramaticais e as noções de sujeito e predicado. 2 vídeos para a mesma sessão, né, na tentativa de fazer uma coisa mais curta. No fim, ficaram 2 vídeos bem longos também, que se chamam 4.3a e 4.3b, que é interessante vocês terem assistido antes de assistir esse aqui. Agora é que nós passamos para a última sessão, né, a sessão 4.4, ainda dentro desse assunto da oração como projeção da estrutura argumental da sentença. Sempre remetendo, né, ao nosso PDF do material de curso, esse ponto começa na página 38 e nós vamos hoje, nesse vídeo, tentar esclarecer alguns pontos que começam aqui e englobam as páginas 39, 40 e 41. E com isso, se tudo der certo, vamos terminar esse ponto da oração como estrutura argumental da sentença. Bom, essa sessão, última sessão do nosso ponto 4, tem como nome, né, o subtítulo, Relações gramaticais versus termos da oração, correspondências na nomenclatura gramatical. E conforme eu já disse para vocês, esse é um ponto que a única função dele é organizar um pouquinho para nós as correlações, vamos dizer assim, terminológicas que a gente acaba fazendo, eu sei disso, conforme a gente vai tendo as primeiras leituras de teoria gramatical, as correlações que a gente faz com a terminologia, e na verdade, não só a terminologia, a abordagem da gramática tradicional, pelo menos naquilo que a gente tem contato com a gramática tradicional na nossa experiência escolar. Então, como eu também já comentei com vocês, o perigo aqui é a gente não ter nenhuma experiência escolar com esses termos e esse ponto mais confundido que ajudar. Mas é por isso que eu vou tentar fazer um acompanhamento mais geral, sem ir nas questões específicas discutidas no texto, que é fundamental aqui para nós, né? Esse ponto está bem baseado no texto que está aqui, né, do AT 2007, que na realidade é esse texto chamado Termos da Oração, em que a professora Maria Eugênia Duarte tenta justamente fazer isso que nos interessaria aqui, que é tentar olhar para a terminologia da gramática tradicional escolar por meio do exame de algumas gramáticas normativas e da nomenclatura gramatical brasileira, olhar para essas propostas a partir do ponto de vista de alguém que trabalha com teoria gramatical, no caso da Maria Eugênia Duarte, com a teoria formal da gramática, que é o nosso caso também. Então, esse texto ajuda bastante, ele é muito claro, acredito muito, a explanação é muito bem feita e vocês podem acompanhá-lo sem mim com muito proveito, mas alguns pontos merecem ser salientados aqui, que são os pontos, na realidade, que eu vou escolher aqui, que a gente conversou, sobre os quais surgiram algumas dúvidas na nossa última sessão de conversa, né, por videoconferência. Eu gostaria de começar chamando a atenção aqui para o início, exatamente o primeiro parágrafo, o início do texto da Maria Eugênia, para a gente entender só qual é a intenção do texto, qual é a perspectiva que ela está tomando quando ela diz assim: uma das dificuldades enfrentadas pelos que buscam entender a estrutura da oração
com base nas gramáticas tradicionais, é a forma pela qual se distribuem os chamados termos da oração. A clássica tripartição desses termos em essenciais, integrantes e acessórios não contribui para uma visão das relações entre os constituintes da oração, além de induzir o aluno a pensar que os chamados termos essenciais são mais importantes do que os demais. A imprecisão resultante do uso de tais adjetivos alia-se à falta de complementaridade entre os termos que compõem cada um dos três grupos. O predicado, por exemplo, é um termo essencial, enquanto os complementos verbais que fazem parte do predicado são termos integrantes. Finalmente, os grupos apresentam elementos que se situam em diferentes níveis da hierarquia sintática. Os complementos verbais e nominais de um lado e os adjuntos adverbiais e adnominais de outro, classificados entre os termos integrantes e acessórios, respectivamente, reúnem termos ligados ao verbo e termos ligados ao nome. Como se vê, essa forma de distribuir os termos da oração não contribui para o entendimento das relações gramaticais que se estabelecem entre eles. É com essas palavras que a autora dá início ao texto. E eu poderia dizer, de modo muito menos elegante do que ela, que a verdade é que a gente tem na nomenclatura gramatical um grande sopão. Ou, se vocês preferirem, uma grande saladona terminológica. E não deixemos de estar atento ao fato de que essa saladona, joga tudo junto, mistura e põe um pouquinho de azeite, saladona terminológica, corresponde na realidade a uma confusão de conceitos que vêm da gramática clássica, passando por toda a tradição gramatical ocidental e são utilizados pela gramática, agora dizendo mais especificamente, a gramática que se voltou para a língua portuguesa a partir do início do século XX, de maneira a compor, vamos dizer assim, peças fundamentalmente pedagógicas e normativas, sem que na centralidade disso estivesse uma discussão conceitual. Eu vou voltar a isso, mas acho importante pontuar que essa confusão de termos e conceitos, eu proporia a vocês que ela tem muita relação com o propósito pedagógico, escolar, normativo das gramáticas do português, principalmente as gramáticas brasileiras, no século XX, por vários motivos históricos que a gente pode até discutir lá para o final do curso. O importante de vocês saberem aqui, que eu não sei até que ponto vocês têm contato com essa questão e essas leituras, e é um ponto que a autora desse texto toma como dado, é que existe no Brasil um fenômeno chamado nomenclatura gramatical brasileira. Eu posso falar mais sobre isso mais tarde, se vocês quiserem, em que contexto histórico isso acontece, mas é só para vocês terem uma ideia. Nós temos uma lei que regula quais são os termos que a gente pode usar para descrever a gramática. Isso é um episódio muito interessante da história da reflexão sobre a língua no Brasil, e a gente pode falar mais sobre isso mais tarde. Mas agora é só bom vocês saberem. Quando ela remete à nomenclatura gramatical brasileira, ela está remetendo a uma proposta reguladora dessa terminologia, né? Também abreviada às vezes como NGB, nesse texto e outros. Então, eu destaquei esse parágrafo inicial da Maria Eugênia Duarte para vocês terem clareza que o objetivo dela, enquanto o objetivo dela no texto é esclarecer essa nomenclatura, está claro que a posição dela é de que a nomenclatura gramatical brasileira, ou seja, essa nomenclatura acordada pela gramática tradicional, vamos ler a última frase dela, não contribui para o entendimento das relações gramaticais que se estabelecem entre os termos da oração. Então, eu vou optar aqui, nessa análise do texto, já que esse é o momento aqui do nosso curso, a destacar a diferença entre o tratamento de uma análise sintática, digamos assim, que trata a sintaxe como uma classificação dos termos da oração, com o tratamento da teoria gramatical, para quem o importante é a gente compreender as relações gramaticais que se estabelecem. Por isso que eu dei o nome desse ponto, relações gramaticais versus termos da oração. Então vamos lá. Dito de outra forma,
Se a gente for focar aqui a nossa análise desse problema como a oposição que se estabelece, uma oposição de abordagem, né, que se estabelece entre relações gramaticais e análise de termos da oração, eu gostaria de começar sugerindo para vocês dois grandes campos aqui, vamos dizer, terminológicos, conceituais, na realidade, em que a gente encontra uma divergência muito grande entre o tratamento da teoria gramatical em suas diferentes linhas teóricas, e que vocês encontram na bibliografia do curso, e aquele tratamento mais escolar, tradicional. O primeiro campo que é importante a gente prestar atenção são os conceitos que... é um pequeno grupo de conceitos que... como vocês já notaram, porque já comentaram nas videoconferências, a gramática tradicional usa esses termos, traz essas noções, mas conceitua de uma maneira muito diferente. Exemplos disso são o que a gente já viu, a própria noção de sujeito da gramática tradicional, a qual a gente vai voltar, mas que a gente viu como pode ser diferente numa abordagem de teoria gramatical, como a gente vai ver hoje um pouquinho o seu correlato, vamos dizer assim, que é a noção de objeto. E conforme eu vou sugerir para vocês, começar a sugerir para vocês, né, a partir desse vídeo aqui, a noção de transitividade. Vamos ver como é diferente essa noção. De outro lado, estão conceitos que a gramática tradicional simplesmente não trata, não faz tratamento. Vocês talvez não tivessem entrado em contato com esses termos até aqui, que é o caso, justamente, do conceito de relação gramatical, do conceito de predicador, embora o termo predicado seja um termo central, né, na gramática tradicional, o conceito de predicação, e quero chamar a atenção aqui, o conceito de que há palavras predicadoras não é tratado. E por fim, e de modo muito importante, o conceito de argumento. Né? Então, eu pus esses dois grupos porque eu acredito que vocês já conhecem os termos transitividade, sujeito, objeto. O que eu quero chamar a atenção é que aqui a gente trata de modo muito diferente os conceitos a que eles remetem. E por outro lado, o outro grupo são os conceitos que estão na nossa bibliografia e que a gente trabalhou aqui nos nossos vídeos e continuar trabalhando, né? E que eu imagino que são novos para quem até esse momento só teve a experiência escolar da análise gramatical, que seriam relação gramatical, predicador e argumento. Então, eu vou organizar esse vídeo em torno dessa coisa mais ampla, né? Vamos assim dizer, da diferença que a abordagem da teoria sintática, por usar os conceitos de relação gramatical, predicador e argumento, e por tratar de forma muito diferente o que seria transitividade e sujeito e objeto, como isso marca a diferença da abordagem da teoria sintática, ou se quiserem, das teorias sintáticas, com relação à gramática tradicional. Bom, mas no que isso nos ajuda a acompanhar o texto termos da oração, né? Onde está isso que eu comentei até aqui no texto? Vocês vão ver que está ali muito possível de ser interpretado. Para isso, eu sugiro que a gente vá para as páginas 38 e 39 do nosso material de aula em PDF, onde eu reuni vários exemplos que a autora dá nesse texto, só que eu dividi em 3 grupos, que são: o primeiro grupo, aqueles exemplos nos quais a autora está tentando ilustrar a noção de objeto direto, lembrar, né, vamos dizer melhor, a noção de objeto direto da gramática tradicional e entender que tipo de relação gramatical isso é. O segundo grupo de exemplos são ilustram a noção de objeto indireto da gramática tradicional e tenta discutir em termos de relações gramaticais. E o terceiro grupo de exemplos, no qual a confusão terminológica é ainda um pouco maior, são aqueles chamados de complementos relativos, complementos circunstanciais e até mesmo de adjuntos, a depender de que tendência da tradição gramatical você está olhando, e que também a autora vai tentar entender de forma diferente a partir da noção de relações gramaticais. Eu vou passar de forma um pouco rápida pelo primeiro grupo de exemplos, aí ilustrado por essas propostas
de orações bastante simples da autora, onde, em cada caso, né, o que se chama de objeto direto está aí marcadinho, coloridinho, para dizer que a gente vai voltar a isso depois, mas só para chamar atenção, a noção de objeto direto, a gente pode dizer que tem uma correspondência muito, eu vou dizer a palavra tranquila, porque em comparação com as demais, tá? Muito tranquila com o que a gente em teoria gramatical chama, de fato, de objeto direto, que é uma relação gramatical direta daquele argumento do predicador que costuma ter, que tem prototipicamente a semântica de paciente numa predicação que tem uma semântica de ação. Né? Ou seja, aquele que sofre o efeito da ação expressa pelo predicador verbal. O exemplo aí mais simples, um pouco triste, é ele matou o pássaro, né? No qual, então, vamos lembrar aquilo que a gente falou sobre a questão do nosso conhecimento da semântica lexical dos predicadores, que, por exemplo, no caso de um predicador como matar, esse conhecimento envolve saber que matar é uma ação que implica um participante causador e um participante que sofre o efeito dessa ação. Né? Então, no caso, ele seria o sujeito, o causador, e o pássaro, aqui objeto direto, numa nomenclatura tradicional, corresponde ao papel de paciente. Eu não estou dizendo que objeto direto e paciente são a mesma coisa, eu estou só dizendo que a noção de objeto direto como um dos termos da oração na sua divisão, vamos dizer assim, na sua análise sintática, corresponde ao papel semântico de paciente de forma muito consistente, podemos dizer, relativamente consistente, pelo menos. Isso é um primeiro ponto que a autora vai notar. O segundo ponto é que, em termos formais, em termos mais da sua forma sintática, né, o objeto direto tem duas correspondências formais também muito claras. Primeiro, justamente, ele é direto. Ou seja, ele não é introduzido por uma preposição numa língua como o português. Ali, ó, o dinheiro, o pão, as crianças, o pássaro são construídos como sintagmas nominais, em geral, é assim com os objetos diretos. A gente pode até dizer assim, eles são os outros sintagmas nominais, né? Porque os sujeitos e os objetos diretos são os constituintes que se constroem simplesmente nominalmente numa língua como o português. Para a gente ser um pouquinho mais amplo e poder sair do português, a gente poderia usar um termo melhor e dizer são acusativos, estão no caso acusativo. A gente já falou um pouco disso, mas a gente vai voltar a isso depois. Necessitamos de um pouquinho mais de abstração para chamar esses sintagmas, para dizer que esses sintagmas aqui em português estão no caso acusativo, né? Porque parece que não tem nada acontecendo com eles. Mas a autora vai também chamar atenção para esse fato, dizendo os objetos diretos, eles podem também ser construídos como pronomes. E quando eles são construídos como pronomes, esses pronomes são os pronomes acusativos. Então, por exemplo, ele matou o pássaro, ele matou-o. Não é muito natural, mas pode, né? Talvez ele o matou. Mas mesmo assim também não é tão natural. Eu as levei ao colégio, eu o dividi com os pobres, ele o deu aos pobres. Né? Então, essas duas características, ou seja, a semântica de paciente e a forma acusativa, são características tratadas pela gramática tradicional e que também vão ser importantes para a gente em teoria sintática. O caso dos objetos, dos assim chamados, né, objetos indiretos, por exemplo, exemplificados ali, já é um pouco menos tranquilo. E a gente vai ver isso mais à frente. Mas o objeto indireto, prototípico e tradicional, tem duas características. Dois campos de características, né? Uma semântica e uma formal. Eu vou falar primeiro da característica formal, porque ela é que dá razão até ao nome dele, né? Porque ele é indireto, porque ele não é direto, ou seja, é aquele constituinte que é um complemento do verbo e que é construído numa língua como o português com uma preposição, e é por isso que ele é indireto, a gente pode dizer, em contraste ao direto. Né? Então, ele deu dinheiro aos pobres. Isso interessa aos alunos. Ele ofereceu comida a eles. Veja,
essa construção com uma preposição numa língua como o português é um pouco a justificativa dessa nomenclatura indireta. Da mesma forma como o objeto direto, a gramática tradicional vai dizer que o objeto indireto também pode sofrer substituição pronominal. Quando isso acontece, esse pronome é um pronome do assim chamado caso oblíquo, de modo que eu teria ele lhes deu dinheiro, ele lhes ofereceu comida, isso lhes interessa. Ora, este, então, objeto direto que pode ser substituído pelo pronome lhes é o objeto indireto prototípico, clássico, e ele corresponde sempre a uma mesma semântica, que é uma semântica de alvo de uma ação. Não aquele que sofre a consequência da ação, mas aquele que é alvo da ação. Então, vamos, para entender essa diferença, usar a oração, por exemplo, ele deu o dinheiro aos pobres, exemplo da autora. Então, enquanto o dinheiro é o que passa de propriedade, né, portanto, nesse sentido, sofre a ação expressa pelo verbo, pobres tem a semântica de quem aquele a quem é dirigido esse processo, alvo desse processo. Por conta dessa construção semântica do verbo dar, talvez, isso tem um nome em gramática tradicional, essa semântica, em primeiro lugar, que é o dativo, né? Vocês devem estar lembrados desse nome, que é o nome de um caso latino, né? Mas é um nome de caso em teoria gramatical, caso dativo, que tem duas características. Essa semântica de alvo da ação e essa forma dativa, quando isso é visível morfologicamente, é fácil de entender, no caso do português, só no sistema pronominal. Mas a gente vai voltar a isso porque é um pouco mais complicado essa correspondência entre essa semântica dativa e a forma dativa. Acho que isso fica claro, no Isso Interessa aos alunos, isso lhes interessa, a gente vai dizer que isso é dativo, vamos voltar a isso depois. Então, vocês já veem que no caso dos objetos indiretos, a correspondência entre a teoria gramatical e o que diz a gramática tradicional já fica um pouco mais complexa, mas nada se compara ao que acontece com os assim chamados circunstanciais. Não sei como é que vocês têm o hábito, se é que têm, de analisar constituintes assim chamados circunstanciais, em construções como eu dividi o pão com eles, eles acreditam em você. Aqui eu tenho uma grande saladona de nomenclatura e uma que corresponde a uma diferença muito grande de abordagem. Nem falar nos grupos de exemplo que vem em seguida, eu levei as crianças ao colégio, eles moram no Rio, não sei como vocês estão acostumados com esse tratamento, vamos falar disso quando a gente se encontrar de novo, mas eu acho que a partir desses últimos exemplos eu posso fazer uma exploração mais consistentezinha, vamos dizer assim, da diferença que é uma abordagem de teoria gramatical e de uma abordagem tradicional por conta de uma noção, que é a noção de estrutura argumental, de argumento e predicação. Então vamos ver esse grupo de exemplos mais perto em seguida. Então, num exemplo como esse, com o verbo levar, exemplo da autora, eu levei as crianças ao colégio, ou com o verbo como morar, exemplo da autora, eles moram no Rio, a gente pode até dizer que quem leva as crianças ao colégio só pode morar no Rio, né? Mas isso é apenas um parênteses dialetal. Nesses dois exemplos da autora, o que se coloca e o que ela discute é o seguinte: como que a gramática tradicional aborda constituintes como ao colégio ou no Rio, que tem a semântica, em primeiro lugar, eles têm uma semântica clara, é a semântica de remeterem a lugares. Então, é o que a gente vai chamar em teoria gramatical, tem uma semântica locativa, são locativos. Então, semanticamente, são locativos. Formalmente, eles têm a característica, numa língua como o português, de serem introduzidos por preposições. Ao colégio, no Rio. Como que tradicionalmente eles são tratados na abordagem dos termos da oração da teoria tradicional? Ora, esses são justamente os termos que, como a autora vai salientar, não são tratados como essenciais. E aí que a gente fica com aquele problema que ela falou lá no começo. A gente fica com a impressão, você chama de não é essencial, é acessório, então é menos importante, né? Que é o tipo de coisa que ela está tentando desconstruir no texto. E são esses, portanto, os termos em que a confusão terminológica é bem ampla, então eles são termos acessórios,
Sintaticamente são tratados como adjuntos adverbiais, por outros autores como complementos circunstanciais, enfim. Se vocês têm experiência gramatical, vocês vão talvez ter alguma memória de uma certa dificuldade da gente absorver esses termos, porque esses termos não, essa nomenclatura, né? Porque na verdade a gente tem a dificuldade de absorver o seguinte: ora, por que ao colégio é acessório e no Rio é acessório numa construção como eu levei as crianças ao colégio, eles moram no Rio? Porque é aquela formulação típica de aula de português, né? Ai, quem dá alguma coisa a alguém, né? Quem faz, enfim, coisas assim. Bom, quem leva, não leva a algum lugar? Quem mora, não mora em algum lugar? E é justamente essa assimetria no tratamento dos assim chamados termos da oração, que tem uma semântica locativa e não, por exemplo, uma semântica dativa, que eu acho que é um ótimo lugar para a gente começar a perceber a falta que faz o conceito de argumento e estrutura argumental. Por quê? Em teoria gramatical, a gente vai dizer que ao colégio, em eu levei as crianças ao colégio, corresponde sim a um dos argumentos do verbo levar. Um argumento que tem a semântica de lugar, a semântica locativa, e que está, vamos dizer assim, determinado pela semântica do predicador levar. Em outras palavras, a gente vai sim dizer que quem leva, leva alguém a algum lugar, que está na semântica do verbo levar. A determinação de um lugar para onde algo é levado. Da mesma forma, para um verbo como morar, a gente vai sim dizer em teoria gramatical que quem mora, mora em algum lugar, ou seja, que está na semântica do predicador morar, determinar um argumento com a semântica locativa. E por isso, a consideração de que termos como ao colégio ou no Rio são acessórios em construções como eu levei as crianças ao colégio e eles moram no Rio, não faz o menor sentido, porque não são acessórios. Termos como ao colégio ou no Rio, ou seja, constituintes com essa semântica locativa, quando construídos numa predicação com verbos como levar e morar, não são acessórios, fazem parte da estrutura do evento, fazem parte da estrutura argumental dessas palavras predicadoras como levar e morar. Isso muitas vezes é uma coisa que a gente tem dificuldade de aceitar e abordar quando a gente começa a ler teoria gramatical. Mas é justamente, eu acho que é justamente por que é tão diferente que vale a pena começar por aí. Vejam, entretanto, que eu dizer que um constituinte com uma semântica locativa como ao colégio na primeira sentença, ou no Rio como na segunda sentença, que constituintes com semântica locativa podem fazer parte da estrutura argumental dos verbos, não é o mesmo que dizer que todo constituinte locativo faz parte da estrutura argumental de todo predicador verbal. Por isso que eu chamo a atenção, não se esqueçam, estamos aqui no reino do relacional, né? As coisas são em relação às outras, né? Não existe essa classificação prévia, não nos ajuda muito. Então, por isso, vamos fazer aqui uma pergunta. A semântica locativa me autoriza a falar em argumento, ou seja, lugar, semântica de lugar, um locativo é um argumento? Faz parte da estrutura argumental? E a resposta será depende. Depende de que predicador verbal, por exemplo, eu estou falando. Depende de que predicador verbal, porque depende qual é a semântica do predicador verbal. Que tipo de evento a que tipo de evento ele remete. A depender do tipo de evento que ele remete, sim, o seu domínio de predicação determina fortemente um argumento que é um lugar. Então, por exemplo, em levar e morar, eu tenho os dois exemplos das principais classes de predicadores que envolvem necessariamente, ou seja, que determinam uma semântica locativa para um dos seus argumentos, que são verbos de movimento
E esses verbos estativos, como morar, ficar. Né? Faz parte da semântica de morar, morar em algum lugar. Faz parte da semântica de levar, levar a algum lugar. É isso que a teoria gramatical vai dizer. É importante a gente comparar com outros casos. Então, eu voltei aqui aquelas outras orações que estavam nesse texto para ilustrar objeto indireto e relacional. Na verdade, objeto relacional, né? Eu dividi o pão com eles, eu dei o dinheiro a eles. Eu posso fazer uma oração que não está no texto, mas eu posso inventar. Eu dividi o pão com eles no parque. Eu dei o dinheiro a eles no parque. Esse no parque, em cada um dos casos. Bom, tá claro que é uma semântica locativa. A gente está autorizado a dizer que faz parte da estrutura argumental? Em teoria gramatical, a gente vai dizer que não, nesses casos não. Não, isso aqui é contraditório. Mas se ao colégio faz parte da estrutura argumental e, portanto, ou seja, é argumento de um verbo como levar, e no Rio é argumento de um verbo como morar, por que no parque não é argumento de um verbo como dividir? No primeiro caso ali, e no parque não é argumento de verbo dar no segundo caso ali. A teoria gramatical vai te responder assim. Por quê? O lugar onde algo é dividido, nós não vemos como participante da estrutura do evento dividir. E o lugar onde algo é dado não faz parte da estrutura do evento de um predicador como dar. Agora, o lugar para onde eu levo algo faz parte da estrutura de evento do verbo levar. Eu vou voltar a isso, mas eu só quero com isso ilustrar. Novamente, repito, estou ficando repetitiva, estamos no reino das relações. Né? Então, os locativos são argumentos quando eles se relacionam com alguns predicadores. Aqueles predicadores cuja semântica envolve essa determinação. Eu preciso de um lugar. Então, são verbos de movimento, certos verbos estativos. Para os outros verbos de ação, a gente não vai dizer que o lugar onde a ação acontece é determinado pela predicação. Ah, nossa, mas então não é. Não, então aí é que vem o problema. Não é porque não faz parte da estrutura argumental que eu vou chamar de acessório, como faz a gramática tradicional. Porque senão eu entro realmente naquilo que a autora observou lá no início. Aí parece que não é importante. Bom, é claro que é importante. Se não fosse importante, não estava dito. A gente tem que sempre passar a partir desse pressuposto. Se está na construção, tem um papel na construção. Ora, qual é o papel? Justamente, o papel, semanticamente, descrever, expressar, né, a circunstância locativa onde aconteceu o evento. Mas a gente vai dizer que não faz parte da estrutura do evento. A gente volta a isso. Mas era só para ilustrar como é diferente você abordar a função sintática dos constituintes oracionais como de uma perspectiva relacional e como você, em contraste com abordar de uma forma previamente estabelecida, dizendo assim, nada que expresse lugar pode ser integrante. Né? É para isso que esses exemplos estão aqui. Voltando à mesma questão em outras palavras e buscando um pouco mais de apoio na nossa bibliografia, voltando novamente a focar nossa atenção nos verbos de movimento ou estativos como morar, vamos ver se a gente consegue especificar melhor isso que eu falei, o que eu falei. Para esse tipo de verbo, por exemplo, tipicamente um verbo de movimento como levar, o lugar, né, constituindo um argumento com a semântica locativa, é determinado pela semântica do predicador de movimento. Como é que eu posso justificar isso? Eu fui buscar na nossa bibliografia uma citação, uma colocação, outra colocação particularmente feliz da gramática do professor Ataliba, em que eu acho que isso fica bem caracterizado aqui. Olha como ele coloca essa questão do que um predicador pode envolver semanticamente. Vou ler a citação, depois eu digo qual é a relação que eu estou fazendo aqui. Ele vai dizer assim: no sistema da semântica, a predicação pode ser definida como um processo de atribuição de traços semânticos. Um predicador transfere traços semânticos ou papéis temáticos a seu escopo.
Nesse sentido, predicador e escopos constituem uma estrutura temática, a que corresponde uma estrutura argumental. Disse que uma estrutura temática está saturada quando todos os papéis temáticos foram preenchidos por um argumento ou adjunto. Depois a gente vai discutir mais profundamente essa citação do Ataliba, principalmente quando ele diz por um argumento ou adjunto. Eu quero tratar agora dessa questão, de duas questões que estão aí destacadas. A questão da transferência e a questão da saturação. Vou falar primeiro da questão da saturação, indo de baixo para cima. Veja, eu vou falar isso de uma forma muito rudimentar. Se eu falar assim, eu levei as crianças, se fosse só isso, eu levei as crianças, eu teria saturado todas as determinações semânticas de levar? E eu sugiro a vocês que não. Eu sugiro que ou há no contexto uma clareza de um lugar para onde as crianças foram levadas, ou eu não saturei, né, todas as determinações semânticas de levar. Então, uma frase como eu levei as crianças é perfeitamente possível em português. Por exemplo, numa conversa em que eu falo, nossa, mas você levou, por exemplo, sei lá, você levou os idosos para o colégio? E você responde, não, eu levei as crianças. Entendi o que eu quero dizer. Não foi muito boa a minha contextualização. Mas mesmo quando eu não expresso esse argumento que é um lugar, ele está muito fortemente determinado pela semântica de levar. Ou seja, a semântica de levar só se satura com o lugar. O morar também é bom para a gente fazer uma tentativa assim, quer dizer assim, em vez de dizer eles moram no Rio, eu falo assim, eles moram. Eu saturei a semântica do verbo. Não, parece que eles têm que morar em algum lugar. Isso é um pouquinho mais difícil, porque a gente, por exemplo, pode dizer assim, nossa, como eles moram bem, né? E aí, depois a gente discute esse tipo de fenômeno, que talvez é uma outra semântica de morar, né? Mas aqui eu tô querendo fazer uma correspondência entre esse termo saturar, que a gente já viu, e eu falei, a gente vai voltar a esse termo, a gente vai voltar mais ainda, tá, gente? Mas, esse uso que os nossos autores têm do termo saturar, para vocês entenderem, eles estão querendo dizer que saturar a estrutura temática como se fosse assim, atender a todas as exigências semânticas daquele predicador. O que isso tem a ver com a questão de transferir traços semânticos? É isso. É do predicador. O predicador solicita, exige e transfere a semântica aos termos que ele envolve na predicação. Então, a gente pode agora voltar à mesma pergunta que a gente fez antes sobre essas sentenças de uma outra forma, como eu vou fazer em seguida. Mas agora a gente podia ir um pouquinho mais fundo na citação do Ataliba. Porque, veja, eu falei que eu ia tratar de duas questões, da questão da saturação e da questão da transferência dos traços semânticos, né? Retomando aqui o comecinho da citação, no sistema da semântica, a predicação pode ser definida como um processo de atribuição de traços semânticos. Um predicador transfere traços semânticos ou papéis temáticos a seu escopo. Eu não falei disso. Eu falei do ponto de vista da segunda parte que a gente explorou, que só para tentar começar a explicar o termo saturar, né? Saturação da estrutura temática. Mas o que permite o autor dizer que o predicador transfere traços semânticos ao seu escopo? Porque isso significa dizer que, por exemplo, em eu levei as crianças ao colégio, a gente concordou que ao colégio tem aí uma semântica de lugar. Significa dizer que é levar que está dando essa semântica de lugar ao colégio. Alguém poderia dizer, não, desculpa, colégio é um lugar. Não é o levar que está transferindo esse traço semântico. Da mesma forma, eles moram no Rio, alguém poderia me dizer, não, o Rio é um lugar. Não é morar que está transferindo esse traço semântico. Isso é um ponto extremamente importante, ao qual eu vou voltar, mas que a gente sempre precisa lembrar. Colégio pode ser um lugar ontologicamente, mas não gramaticalmente, tá, gente? O Rio pode ser um lugar ontologicamente, mas não gramaticalmente, no seguinte sentido. Quando eu estou falando de lugar e papel temático locativo, eu estou falando de um termo técnico aqui, gramatical. Eu estou dizendo assim, ele tem o papel de lugar nesta construção, o colégio. E ele tem o papel de lugar nessa construção, o Rio. Mas alguém pode me dizer, mas não poderia ser diferente? Então, eu trouxe dois exemplos contrastivos
com o colégio e o rio. Exemplos que nos mostram que gramaticalmente o colégio pode sim, esse mesmo termo, né, pode aparecer numa outra construção onde ele não tem o papel temático de lugar. E o rio pode aparecer numa construção onde ele não tem o papel temático de lugar, ou seja, de locativo, apesar de ontologicamente serem lugares, tá? Então, por exemplo, o colégio é muito chato. Veja, eu jamais discutirei com alguém que o colégio é um lugar ontologicamente, mas eu vou defender que em o colégio é muito chato, o colégio não é um constituinte argumental com papel temático de locativo. Inclusive, ele nem é construído como a gente costuma construir constituintes que gramaticalmente a gente diz tem papel locativos. Veja, por isso que ao colégio, eu tentei destacar ali no primeiro caso, do eu levei as crianças ao colégio, né? A preposição está ali separadinha para mostrar. Na construção em que eu estou dizendo que ao colégio é um constituinte sintático, ao que eu ainda não dei nome, mas que corresponde a um argumento do verbo com papel temático locativo, ele é construído com uma preposição. E ali em o colégio é muito chato, não é isso que está acontecendo. Na verdade, sintaticamente, o colégio é sujeito. E é um sujeito ao qual se atribui uma propriedade. No segundo caso, eles moram no rio. Veja, o rio me faz bem, que seria o parzinho. Repito, claro que ontologicamente o rio é um lugar, mas gramaticalmente é sujeito de fazer. Não é um argumento com papel locativo cuja denominação a gente ainda precisa trabalhar do ponto de vista sintático, né? Então, eu trouxe essas duas sentenças, o colégio é muito chato e o rio me faz bem, só para contrastar com as originais e para conseguir defender um pouco melhor com vocês que em eu levei as crianças ao colégio, quem está conferindo a semântica locativa ao colégio é levar. E em eles moram no rio, quem está conferindo a semântica locativa ao rio é morar. Eu posso dizer isso se eu estiver com muita clareza de que é a semântica locativa em termos argumentais, em termos de um dos participantes do evento tem um papel semanticamente locativo quando o evento é levar. E um dos participantes do evento tem um papel de locativo quando o predicador é morar. Tá? Então, com esses exemplos, vamos dizer, alternativos, eu quis ilustrar essa formulação do Ataliba de Castilho quando ele diz que o predicador transfere traços semânticos ou papéis temáticos ao seu escopo. Mas eu concordo que não fica inteiramente bem explorado e por isso vocês vão ver lá no final desse vídeo, eu vou dizer a vocês que essa formulação do Ataliba, porque é muito importante, ela ainda fica para a gente explorar melhor na nossa próxima unidade, tá bem? Mas aqui era só para tentar iniciar, né, introduzir essa questão da transferência dos papéis temáticos, que é importante para nós, mesmo nesse ponto tão inicial. Ou seja, agora a gente pode se perguntar assim, em eu levei as crianças ao colégio, colégio é um termo que está aí saturando a semântica de levar, né? Ou seja, ele faz... lugar, expresso aqui por ao colégio, faz parte do escopo semântico de levar? Lugar faz parte do escopo semântico do predicador morar? Ou seja, ele é determinado, essa semântica é determinada, exigida por esse predicador? E, em contraste, lugar faz parte do escopo semântico do predicador como dividir, do predicador como dar? Ou seja, é determinado como argumento de um predicador assim? E a teoria gramatical vai dizer que não faz parte do escopo semântico do predicador. Só por isso é desimportante? Não importa na construção? Não, de jeito nenhum. Mas não é um argumento do verbo. É alguma outra coisa para a qual a gente vai precisar dar nome, mas não é argumento do verbo. Então é por isso que eu disse lá no começo, quando eu comecei a discutir esses exemplos, a falta que faz o conceito de argumento é grande. Né? Era isso que eu queria ilustrar com esses verbos de movimento e a sua determinação de um argumento
com a semântica de lugar. Bom, aqui um pequeno parênteses. No nosso material de acompanhamento dessa sessão, bem como no texto da Maria Eugênia Duarte, existe uma discussão bastante interessante sobre as construções com argumentos internos com relação de sujeito e sobre o estatuto do sujeito na nomenclatura da gramática tradicional e na teoria gramatical. Eu vou deixar essa discussão mais para frente, de novo, não porque ela seja desimportante, sim, muito pelo contrário, porque ela é central. Ela é tão interessante, nos importa tanto que mais tarde eu queria fazer um material só sobre isso, tá? Então, por enquanto, vamos deixar ela ali penduradinha. Com isso, na verdade, a gente pode se adiantar um pouquinho ali com relação ao nosso PDF da aula e dizer que aquele quadrinho, tá vendo, que aparece lá no fim, bem no finzinho desse ponto 4, que é um resumo da comparação, né, de nomenclaturas que a Maria Eugênia Duarte faz, que tem ali, ó, a gramática tradicional com a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, a gramática tradicional de um autor que é extremamente interessante, que a gente vai ver mais à frente, que é um autor da gramática tradicional, mas que se desvia da nomenclatura gramatical brasileira, que é o Rocha Lima, e uma nomenclatura de uma gramática formal, que é a gramática que a gente tem também na gramática da língua portuguesa, que a gente tem na bibliografia do curso da Maria Helena Mira Mateus. E ela vai fazer essas 3 coluninhas. Vejam ali que a primeira linha da coluna ilustra o que eu disse lá na frente. Não existe muita controvérsia em cima da terminologia objeto direto, é chamado objeto direto por todos. Existe alguma controvérsia sobre a terminologia de objeto indireto, e a gente vai voltar a isso. Depois eu falo do agente da passiva, mas agora eu quero ilustrar a questão do adjunto adverbial. O chamado adjunto adverbial da gramática tradicional tem uma grande divergência terminológica, porque um autor como Rocha Lima, que é um autor de obras de gramática tradicional, normativa, escolar, não concorda com a classificação desses termos pela nomenclatura gramatical brasileira, porque ele considera que esses termos são complementos. Ou seja, para Rocha Lima, ao colégio, eu levei as crianças ao colégio, é um complemento circunstancial. Em outros casos, ele também vai usar a nomenclatura adjunto adverbial. Que casos? Em casos como eu dividi o pão com eles no parque. Aí no parque ele vai dizer que é um adjunto adverbial. E depois a gente vai para a nomenclatura da Maria Helena Mira Mateus. Mas esse quadrinho a gente pode entender da seguinte forma. Ele nos mostra os campos em que tem mais controvérsia de terminologia, é claro, e para mim ele mostra aquilo que eu falei antes, a falta que faz a noção de argumento do verbo. Vamos então tentar sistematizar um pouquinho melhor as duas pontas do que eu tive tratando até aqui, né? Eu comecei falando assim, tem conceitos que a gente usa em teoria gramatical, que a gramática, que simplesmente faltam a discussão na gramática tradicional, e tem conceitos que a gente usa com um sentido muito diferente. O primeiro conceito que valeria a gente destacar aqui, em razão de tudo que eu falei até agora, é a noção de argumento, que está ausente da discussão da gramática tradicional, e como eu brinquei até aqui, que falta que ela faz. Porque quando a gente começa a articular uma teoria gramatical em torno de um conceito aí, né, de argumento, estrutura argumental, ou seja, do escopo de predicação de cada palavra predicadora, determinando argumentos na sua estrutura de evento como a base da formação daquilo que a gente vai chamar de oração, eu vou sugerir a vocês que isso muda bastante a condição que a gente tem de fazer uma análise mais interessante e apropriada da maneira como as orações são projetadas. Lembrando que nosso objetivo aqui, nessa sessão 4 como um todo, era entender o que está lá em cima no título, né? A oração como projeção da estrutura argumental de um predicador em primeiro lugar. Nós não vamos resumir a nossa análise da oração a isso até o final aqui das nossas conversas, do nosso curso. Mas nós vamos tomar
essa propriedade de projeção da estrutura argumental como a base da formação deste objeto sintático chamado oração. Então, o que eu quis argumentar até aqui, só que em outras palavras, na verdade, é a mesma coisa que a autora, a Maria Eugênia Duarte, está propondo nesse texto, que é nosso objeto aqui de análise aprofundada. Quando a gente começa a analisar a estrutura argumental na base da formação da oração, a gente tem uma análise muito diferente do que se a gente pega a oração e pica ela em termos da oração pré-classificada, como faz a gramática tradicional. Então, isso em primeiro lugar permeou o que eu disse até agora. Em segundo lugar, e de forma muito interessante, a gente chegou a uma parte que, sinceramente, eu acho das mais interessantes para a gente discutir a partir desse ponto no curso, que é uma reformulação da noção de transitividade. Eu toquei muito brevemente nesse assunto nessas últimas análises em que eu estava preocupada em começar a explorar melhor aquela colocação da gramática do Ataliba de Castilho de que o predicador transfere, né, suas propriedades semânticas para os argumentos. Como a gente vai ver mais à frente, a transitividade do ponto de vista da teoria sintática é formulada de forma muito interessante a partir dessa proposta de que há uma transferência de propriedades semânticas. Então, a transitividade vem o que transita na transitividade? A gente vai dizer que o que transita são essas propriedades semânticas. Mas isso, na realidade, é assunto para o quinto e último ponto desse nosso tema de aprofundamento. Mas eu só queria chamar a atenção que a gente começou a tocar nesse assunto, e esse eixo do conceito de argumento e de um novo conceito de transitividade nos ajuda a entender a diferença entre a abordagem tradicional e a abordagem mais teórica, ou seja, entre a análise sintática, que fica em torno do conceito de termos de oração, e a análise sintática, que se preocupa com as relações gramaticais. Esse é um pequeno resumo que eu tentei aqui. Vamos ver. Para a gente conseguir se aprofundar só um pouquinho mais nessa questão de uma nova forma de abordar a transitividade, uma forma que até coloca de modo muito interessante a questão etimológica, né? Ou seja, transitividade vem de transitar. O que transita, né? Como a gente se perguntou, tem um outro trecho do livro da Ataliba de Castilho que nos ajuda quando ele diz assim: sempre se reconheceu a propriedade das classes predicadoras, verbos, adjetivos, advérbios e preposições, de exigir ou demandar ou articular ou subcategorizar determinados termos ou actantes ou argumentos que lhes completem ou determinem ou especifiquem o sentido, constituindo juntamente com eles o predicado sentencial. Denomina-se transitividade essa propriedade. Aqui o Ataliba está tentando usar termos de diferentes linhas teóricas, né? Então, na verdade, a gente podia formular esse início, né, dessa citação de modo mais simples, dizendo assim: sempre se reconheceu a propriedade das classes predicadoras de exigir termos que lhes complementem ou de demandar actantes que determinem o sentido. Enfim, a gente pode fazer ali várias combinações, mas o importante é vocês verem como o autor está definindo transitividade a partir da propriedade de transferência semântica que as palavras predicadoras têm. É justamente isso que eu quis discutir aqui com vocês. E por que eu acho importante começar a discutir isso agora? Porque é a falta desta abordagem da transitividade, na minha visão, que torna a abordagem mais tradicional, ligada à nomenclatura gramatical escolar, né, e regulamentada, torna essa análise difícil da gente acompanhar e faz com que ela nos ajude muito pouco a entender o que realmente acontece nas construções, né? Como a própria autora do texto Termos da Oração chama a atenção logo no início, que a gente chamou a atenção no início desse vídeo. A gente vai voltar a essa questão de uma nova formulação da transitividade. Em outras palavras, partindo dessa nossa
nova abordagem da transitividade, a gente pode dizer que o que está em jogo nos exemplos tratados no texto, que é nosso ponto aqui discutir, o que está em jogo são diferentes transitividades, né? Em primeiro lugar. Ou seja, eu tenho aqui construções com predicadores muito diferenciados em termos semânticos, levar, morar, dividir, dar, cada um com suas próprias características de transitividade, ou seja, daquilo que eles podem transferir de propriedades semânticas aos argumentos que os acompanhem. E é isso que determina diferentes formas sintáticas e, portanto, diferentes construções, se a gente está propondo aqui que a oração é a projeção da estrutura argumental dos predicadores em primeiro lugar. Então, é isso que eu quis aqui propor para vocês com esse acompanhamento, essa abordagem do texto sobre termos de oração, termos da oração. Claro, isso que eu estou chamando aqui de diferentes transitividades, como acho que fica claro, né, a partir do que a gente discutiu, tem como pedra de toque, como, vamos dizer assim, como base para toda essa discussão, estão as diferentes semânticas dos predicadores em cada construção. E esse é o nosso próximo ponto, né? Mas aqui era só para chamar atenção para essa característica, que só para terminar eu vou dizer, notem como a transitividade é tomada aqui como uma característica relacional e como alguma coisa que a gente só pode entender nas construções particulares em que a gente está examinando. Na realidade, a gente vai ver lá para frente que alguns autores da nossa bibliografia, inclusive, vão de forma muito enfática defender essa posição. A transitividade talvez não seja nem uma propriedade prévia dos predicadores, talvez ela seja alguma coisa que é uma propriedade das construções. O Mário Penini é um desses autores que vai falar isso com muita ênfase e a gente vai ver isso mais para frente. Bom, gente, com isso a gente chega ao fim do nosso ponto 4, a oração como projeção da estrutura argumental de um predicador, e a gente pode tentar fazer um resumo do que a gente viu até aqui, um resumo, eu vou tentar ser bem breve, escolhendo trechos fundamentais da nossa bibliografia. O primeiro é aquele com o qual a gente começou, né, da professora Charlotte Galvez, citada na gramática do Ataliba de Castilho, que afinal é o conceito que a gente está tentando trabalhar nessa sessão, quando ela diz que a oração é a projeção sintática das propriedades da subcategorização de um verbo, em outros termos, a projeção da estrutura argumental desse verbo, né? Isso é alguma coisa que teria que ter ficado até aqui já bastante trabalhada. Em seguida, eu tinha escolhido, num vídeo anterior, né, essa colocação que eu já falei, que eu gostei bastante, do próprio professor Ataliba, quando ele diz: se nos fixarmos no sistema da gramática, focalizando a sintaxe, veremos que as propriedades semânticas da predicação têm por correlato a estrutura argumental da sentença. Projetando argumentos, a predicação cria a sentença e os sintagmas. Tem elementos de extremo interesse aqui para a gente ainda explorar, mas eu acho que a gente já começou a entender melhor o que o autor está querendo dizer com essa colocação. E por fim, no vídeo, nesse vídeo aqui último da sessão do ponto 4, ou seja, da sessão 4 do ponto 4, eu tentei explorar o texto da Maria Eugênia Lamolle Duarte sobre termos da oração, e para ajudar essa exploração eu fui buscar de novo no Ataliba uma colocação que eu também acho extremamente esclarecedora e importante, que é quando ele diz: no sistema da semântica, a predicação pode ser definida como um processo de atribuição de traços semânticos. Um predicador transfere traços semânticos ou papéis temáticos a seu escopo. Nesse sentido, predicador e escopos constituem uma estrutura temática a que corresponde uma estrutura argumental. Disse que uma estrutura temática está saturada quando todos os papéis temáticos foram preenchidos por um argumento adjunto. Aqui também muita riqueza para a gente explorar. Falei da questão da saturação e terminei falando da questão, o que ele está querendo dizer com essa transferência de traços semânticos. Porém, como esse é o último trecho destacado, também
condizente com isso, ele é o que a gente explorou menos e, na verdade, é o que vai nos guiar no ponto 5, que é o final dessa nossa parte de aprofundamento do curso, que vai se dedicar inteiramente a essa questão de papéis temáticos e semântica dos predicadores verbais. Eu vou escolher aqui. Tá bem? Então, é o que eu pensei em formular aqui para vocês, a guisa de resumo do ponto 4. Bom, pessoal, com isso, acabamos. Esse ponto 4. Os próximos vídeos vão explorar o ponto que na sequência do curso é o ponto 5, papéis temáticos e estrutura argumental. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, sempre fico muito assustada com como eles ficam compridos, mas é assim. E nosso próximo encontro, vamos dizer assim, ao vivo, com muitas aspas, pode ser dedicado a resolver as últimas dúvidas desse último ponto, mas também já há um início de exploração das questões relativas ao ponto 5 sobre papéis temáticos. Quase que eu tenho vontade de dizer parabéns a quem chegou até aqui, porque ficou longo, hein? Mas é isso. Até mais.